Muito bem, vamos ao Corinthians. Falamos tanto de Dorival Júnior aqui, que caiu e tal. A gota d'água foi a derrota para o Corinthians no último sábado por 2-0. Gudrian Neufer acompanhando o timão. Boa noite, João e amigos do Expediente Futebol. Pois é, o técnico Fábio Carille tem desfalques importantes para a partida contra o Vasco, quarta-feira, fora de casa, em São Januário. Fagner e Rodriguinho estão na seleção brasileira, Romero está na seleção paraguaia. Os três não jogam. No lugar deles, aqui não há mistério, o Carille já definiu os substitutos. Entram Paulo Roberto, improvisado na lateral. Hoje, debaixo de chuva, o Carille montou um sistema defensivo só para treinar a marcação de Paulo Roberto, que é volante de origem e vai jogar na lateral. Na vaga de Rodriguinho entra Marquinhos Gabriel e na vaga de Romero entra Cleison. Além disso, Maicon é dúvida. Se ele não jogar, Camacho entra como titular. Quem falou hoje com jornalistas e sobre esta partida complicadíssima fora de casa foi o atacante Jô. O próximo jogo é sempre um maior desafio, né? Mas devido às circunstâncias que a gente vai encarar nesse jogo, né? Um jogo fora de casa contra o Vasco, com alguns desfalques, né? Se um time que quer chegar a objetivos grandes numa competição tem que passar por cima desses detalhes, né? Desses obstáculos aí. Eu acho que o clube se está em evolução, tem que provar que está em evolução quando tem uma dificuldade dessa, né? E eu tenho certeza que a equipe vai tentar fazer o melhor jogo possível para buscar, claro, com os 3 pontos, mas um ponto nessas circunstâncias também é um bom resultado. Jô também falou sobre a boa fase dele, ele que já marcou 6 gols em 6 clássicos este ano. Já tenho a responsabilidade de jogar no Corinthians, aí queria mais agora em clássicos, né? Mas eu vejo isso natural, cara. Eu tenho trabalhado, que nem eu sempre falei, com humildade, com tranquilidade. E as coisas estão acontecendo, em clássicos também, né? Então é evidente que a cobrança vai ser maior, mas estou muito tranquilo, eu tenho que continuar fazendo o que eu tenho feito até agora, que as coisas vão continuar acontecendo. Em relação ao zagueiro Pablo, o Corinthians tem até o mês que vem para desembolsar 10 milhões de reais ao Bordeaux da França e ficar em definitivo com o zagueiro. Já tem gente de olho nele, Flamengo e São Paulo. Do CT Joaquim Grava para o Expediente Futebol, Gudrian Neufer. Ótimo, muito obrigado. Olha ali, ó, Fagner, Rodriguinho e Romero vão disputar amistosos com as suas seleções. Data FIFA, ausências do Corinthians nos próximos jogos e o próximo jogo, São Januário, quarta-feira, Vasco da Gama e Corinthians, hein? E o Carille já indicou os substitutos, Paulo Roberto, Cleison e Jadson por dentro e Marquinhos Gabriel. Por dentro, Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, é isso aí, o PVC confirmou o que a produção está me passando aí. E esses desfalques do Corinthians? Vai encarar o Vasco na quarta-feira em São Januário. Desfalques importantes, né? O Carille vai onde o Tite se consagrou da última vez. Foi campeão brasileiro lá em São Januário. Exatamente, foi ali, né? São desfalques muito importantes, tem que ver. Acho que o Jadson cresceu de produção recentemente, está mais leve, está fluindo mais. Tentar fazer essa função ali do Rodriguinho, que não é exatamente o que ele está acostumado a fazer. E meio de campo também faz falta, né? O Paulo Roberto é um bom jogador e tal, mas o time está arrumadinho ali Rodriguinho, muito com bem, o Gabriel e com quem vai jogar no lugar do Fagner? O Fagner não é o príncipe, né? Paulo Roberto. Paulo Roberto como lateral. Esse é o Marquinhos Gabriel que entra no meio. O Léo Príncipe está Gabriel vai no meio. E o Cleison... Não, Marquinhos no lugar do Jadson, é o Cleison ou no lugar do Rodriguinho. Cleison. É o da ponte. O que veio da ponte. Do lado pequenininho, esquerdo, né? na ponta esquerda. E vale lembrar que contra o Santos, o Rodriguinho já jogou numa função diferente do que vinha jogando. Ele não jogou como segundo atacante, ele jogou mais perto do meio campo, mais dentro do meio campo, né? Foi mais 4-1, 4-1 do que 4-4-2 como estava jogando o Rodriguinho lá dentro. Então o Jadson vem não para a função de segundo atacante, vem para a função de meio Meio vai ser 4-1, 4-1. Depois ele botou até o Felipe Bastos no final do jogo, num claro 4-1, 4-1 ali, que aí segurou ainda um pouco mais. Acho até que ele fez uma espécie de laboratório no final do jogo contra o Santos. Para trabalhar já com o Cleison. Vamos ver com o Felipe Bastos como é que vai aqui. Já pensando na quarta. Já pensando na sequência, não só na quarta, né? Tem mais um jogo, né? Tem mais um jogo, exatamente. Ou dois. No final de semana. É hora do Vasco. São 3 jogos, aliás. São 3 Vasco jogos, fora, São Paulo em casa, Cruzeiro em casa. A tabela não jogos é difíceis, assim. hein? Jogos A tabela difíceis. não é fácil.
Pois é. Agora, vocês acham que pelo elenco que o Corinthians tem, sem tantas opções como outros no futebol brasileiro, o Corinthians é o time mais prejudicado pela convocação da seleção brasileira? Acho difícil. Todo mundo é prejudicado. Porque, por exemplo, o Atlético não tem Otero, não tem Casares. Mas o Atlético tem um elenco com mais opções. Das seleções em geral, das não seleções só da seleção em geral. brasileira. Por exemplo, o Romero, que é um jogador tão criticado, mas ele tá aí, ajudando o time, fazendo gols. Importantíssimo, taticamente, a movimentação dele abrindo espaço sempre para a passagem do Arana. Ele traz o lateral com ele o tempo inteiro. E aquele flanco esquerdo fica aberto. Ele faz a parede, ele se infiltra. Ele tem sido um jogador muito importante para o Corinthians, o Romero. Resta saber, quem entrar no lugar dele, você vai fazer o mesmo trabalho. Deve ser o Cleison, né? O Cleison que veio da Ponte Preta. O Cleison é um jogador habilidoso, arisco e tal, mas a questão é fazer a função tática que o Romero tem. Como diria o presidente, e o Vasco? E o Vasco? O Vasco é a hora do Vasco, João. É a hora do Vasco? Lógico. Quem fala? São Januário. A torcida tá indo, tá comparecendo. A gente tá enaltecendo o futebol do Corinthians, que é líder do campeonato, tá ali na coliderança. É o time que vem, né, campeão paulista, que vem evoluindo, crescendo com a mão do Carille. Mas o Vasco em São Januário, não é? A hora é essa, é pegar o time do Corinthians do jeito que tá, com Fagner, sem Fagner, com Rodriguinho ou sem Rodriguinho, com Romero ou sem Romero, e botar o Vasco para jogar. O momento do Vasco da Gama tem que ser São Januário, porque do jeito que o time tá fora de casa, que não rende muito bem, tem que pontuar em casa, né? Tem que pontuar em casa. Luiz Fabiano volta, hein? É um desafio grande pros dois, né? Pros dois? Pro Vasco confirmar o grande momento que vive em São Januário e pro Corinthians confirmar a liderança na competição. Então, abrindo mão, né? Sem 3 jogadores que vão estar em suas seleções. E a primeira é um grande teste pra gente ver se esse Corinthians tem força mesmo para chegar lá na frente no final do campeonato e para ver se o Vasco de fato novamente é fortíssimo em São Januário. E na década passada o Vasco era quase que imbatível em São Januário. Nesses 2 jogos que jogou... Retrasada, né, Edmundo? Retrasada? Volta 20 anos. Volta 20 anos, é verdade. Ih, rapaz, que coisa. Agora, a torcida do Vasco tem a impressão que se mobilizou para os jogos em São Januário e o jogo é muito bom. O estádio vai estar cheio, né? Teremos aquele clima de caldeirão. Com certeza. E é o primeiro jogo do Corinthians que vai para um estádio que tem massa em cima dele. Os 3 primeiros jogos do Corinthians não foram jogos com massa jogando, com a torcida jogando em casa. Chapecoense em casa, Vitória fora e o Santos. Em casa. Teve o Atlético Goianiense também. Então você vê que hoje, agora é o Vasco. Vai ser a maior pressão? Eu acho. Quem é agora? É o Vasco. É o Vasco. Então, mas é exatamente isso. O momento do Vasco com a volta do Luiz Fabiano, né, foi resguardado até... eu estava ouvindo o Edmundo ontem falando aqui na UP, que não concordava muito, que eu também não concordo, acho que tem que preservar, mas é a reação que o Vasco tem que ter, tem que contar com o esforço de todo mundo, né? Poupar um ou outro é legal, mas o Luiz Fabiano é imprescindível o time do Vasco nesse momento. E voltando para São Januário, jogando em casa, com o apoio da torcida e contra um time que vem chamando a atenção pela qualidade técnica, pela supremacia tática, quando a gente vem envolvendo seus adversários, campeão paulista que é, o Vasco tem todo o jogo para mostrar exatamente aquilo que vem para o Campeonato Brasileiro. É cedo, porque é 5ª rodada e tal, mas é um jogo de afirmação para o time do Vasco. O Corinthians perdeu um jogo fora de casa esse ano. Né? Perdeu 2. Todos os times brasileiros da Série A, e quem menos perdeu no ano, perdeu 2 jogos. Um em Itaquera contra o Santo André e um fora de casa, já falamos aqui, com um gol irregular do Alain Mineiro que matou no braço na volta do pênalti e fez 1-0. Pra Ferroviária, né? Pra Ferroviária. É um jogo que, claro que é difícil jogar contra o Vasco em São Januário, pode ser um jogo para não conseguir vitória. O Corinthians tem um empate até agora e a Chapecoense também. O único tropeço foi justamente em Corinthians e Chapecoense. Acho um jogo difícil, mas acho que o Corinthians é um time, se tiver um duplo, põe o Corinthians em empate. Mais preparado. É mais forte. Tem um triplo, não? É um triplo. Eu já fiquei... Já teve triplo, né? Não sei se hoje ainda tem triplo, duplo. Não tem sei, triplo, tem triplo. Não joga bola mesmo. Não jogar 14 jogos esportivos. São 14. São 14, né? 14? Eu confesso que na minha época... Eram 13. Eu era dos 13 ainda. Você vê que eu também não estou jogando faz tempo. Mas é um jogo, o legal do Campeonato Brasileiro é isso, né? A cada rodada você tem alguns ou vários jogos que são muito bons e esse Vasco da Gama em Corinthians... Ô, Edmundo, Luiz Fabiano até agora tá agradando, tá devendo? Como é que o torcedor do Vasco pode analisar até agora? E eu quero saber a sua opinião sobre o Luiz Fabiano até agora no Vasco. Não, ele tá agradando porque o torcedor estava carente, né, de
de um ídolo e ele chegou, vestiu a camisa, tá correndo, tá lutando. E quando a bola passa lá na frente dele, quando o Vasco cria, ele faz gol. Por isso que eu falei que não era a favor dele ter ficado de fora, porque o time foi bem, foi criativo no jogo contra o Grêmio. Faltava um pouquinho de experiência, um pouquinho de malandragem lá na frente. Talvez tenha pecado um pouquinho aí o Milton Mendes. Ou, para deixar o Luiz Fabiano fora, teria que ter escalado o Nenê. Mas enfim, depois do páreo corrido, é mais fácil apontar o cavalo vencedor. Mas ele está agradando, principalmente em São Januário. Porque o time joga em função dele e ele é um excelente finalizador. Melhorou fisicamente, né? Porque não é fácil você, na idade dele, ficar 4, 5 meses parado como aconteceu com ele, né? Depois que voltou da China. Mas está entrando em forma aos poucos e está fazendo os gols. Fazendo uns gols importantes, principalmente dentro de São Januário. Acredito que esse jogo é a prova de fogo, porque o Bahia veio com o time reserva. Sim. E o jogo do Fluminense foi um jogo completamente atípico, porque fez 1-0, tomou a virada, empatou e só foi vencer no minuto final. Então, assim, não foi uma vitória... Foi uma vitória convincente por culpa do adversário. Porque o adversário vinha muito bem com 2 vitórias na competição. Né? E o Vasco jogou bem. E jogou bem, então. Mas não foi uma vitória assim tranquila. Não. Uma vitória na garra, na força, na raça do torcedor que apoiou e empurrou o time o tempo inteiro, na inspiração do Mango Escobar, que já no domingo contra o Grêmio foi titular, mas não rendeu. Agora, me deu o branco do camisa 10 do Vasco, que veio da base. Matheus Vital. Esse moleque é bola. Muito bom jogador. Esse moleque então, é bola. O pecado, assim, eu não sou técnico e não quero criticar a parte tática do time, mas me deu a impressão de que ele, ao botar o Wellington e o Jean, ele adiantou demais o Douglas. E o Douglas tem sido o melhor jogador do Vasco na armação, vindo de trás, não lá na frente. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Ele botou o Douglas para marcar a saída dos volantes, mas o lugar do Douglas é aqui atrás. É a mesma coisa que está acontecendo com o Ilharão no Flamengo. Ele pode jogar na frente. Não, aí você tira o cara da posição que ele rende mais. Não, que é como elemento surpresa. E é um pecado, quando o Vasco tinha a bola, não tinha esse jogador acostumado a estar naquela faixa do campo, porque o Douglas não é um centroavante, teoricamente, ele fez a função de homem mais avançado do Vasco no primeiro tempo. Eu não gostei nem um pouco do primeiro tempo do Vasco. Era para marcar da proposta do Vasco. Então, primeiro marcar, só marcar, e aí os jogadores mais ofensivos estavam também lá atrás até do Douglas, marcando nas laterais. Mas no segundo tempo não, acho que o Vasco saiu pro jogo, e aí eu gostei do segundo tempo do Vasco. Mas eu acho isso, que o Douglas passou a ser o jogador mais importante do Vasco, mas ele vai render jogando na posição dele.